toda e qualquer disputa política é uma disputa também sobre a construção de um imaginário. Toda construção de imaginário sem sendo disputa política nos faz entender também que toda manifestação estética é uma manifestação ética e, portanto, é uma manifestação política e está no campo das disputas. Então, quando nós nos colocamos aqui defendendo o livro, e mais do que o livro, aquilo que o livro veicula e todas as possibilidades que o livro traz, falo do livro, mas poderia falar de qualquer outra manifestação, que vai além da literatura, mas enfim, nós estamos também entrando dentro de um campo de disputa sobre aquilo que é belo, aquilo que é feio, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é justo, aquilo que é injusto. E as coisas não são justas ou injustas em si, né, mas elas são o resultado também de um processo de construção social de determinados valores que estão inevitavelmente ancorados em práticas concretas, políticas, efetivas. Então vejo que não é à toa a FLUP é uma iniciativa que está relacionada à sua história, mas a sua história é o encontro também com um cenário político que fez com que isso tornasse possível. Né? Então, a sua ação individual criou esse resultado, né, por conta também de uma situação e de uma contingência histórica que tornou possível, né? Certamente que eu acho que a FLUP tomou caminhos, né, que você não imaginava que ela iria tomar, né? E é exatamente dessa quadra histórica que você diz assim, com todas as palavras, eu estou com medo. Eu quero dizer o seguinte: nós somos solidários, né? Porque nós estamos com o mesmo sentimento. Eu também tenho muito medo. Eu também tenho muito medo. Mas eu tenho medo porque eu ainda acho que há muito o que perder, né? E há muito o que deixar de ganhar. E nesse sentido, é esse mesmo medo que me faz pensar em como me organizar para enfrentar aquilo que me amedronta. E você sabe, todo mundo aqui sabe, que dentro da nossa condição, a nossa vida ela é formada exatamente pelo fato de como a gente se reorganiza para resistir nesses momentos tão difíceis. Eu não sei, eu não me lembro de ter passado um momento de tanta angústia assim, do ponto de vista político na minha vida. Assim. Mas também, né, eu nunca tinha visto meu país se transformar tanto, né, como aconteceu nos últimos tempos. Né? Então eu acho que tem um pouco disso também, né, de entender o que será esse país depois de tantas transformações. A pergunta é: dá para retroceder? Não dá para retroceder? Dá para piorar? Então, isso tudo nos coloca num cenário de incerteza. Como eu falei, a crise piora ainda mais isso. Porque a crise também nos coloca diante de determinados impasses em que a gente não consegue projetar racionalmente o futuro. A gente não consegue projetar quais seriam os próximos passos. Então, eu acho que de qualquer maneira, o que nós estamos fazendo aqui vai ser muito importante, porque mais do que, não quero repetir isso, a gente vai ter que escrever. A gente vai ter que escrever. A gente vai ter que falar. E se a gente não falar e não fizer, outras pessoas farão. Não tenham dúvida disso, porque a história não vai acabar amanhã e não vai acabar na segunda-feira, não vai acabar o ano que vem, não vai acabar nos próximos 4 anos. Ela não vai acabar, né? Salvo se vier um meteoro, né? Aí acaba a história. Fora disso, não vai acabar. E tem pessoas que a gente está discutindo isso num outro nível, tá, mas tem pessoas que estão fazendo, escrevendo, fazendo poesia, enfim, e fazendo música, que elas vivem sob o signo do medo, né? Desde que nasceram. Elas não conhecem outra coisa senão viver sob o signo do medo, viver daquilo que a Shirley Bembe chama de necropolítica, né? Ou seja, viver sob o cano de uma arma, no estado de exceção, estado de sítio permanente. É uma realidade que a gente conhece, mas a gente exatamente não vive nisso. E essas pessoas estão produzindo, estão criando um novo imaginário, novas possibilidades. Então a nossa pergunta aqui, com os nossos medos, né, de quem viveu um mundo que aparentemente podia ser diferente, e agora a gente está se vendo diante do colapso, da catástrofe, né?
A nossa grande questão é o seguinte: a gente vai participar nesse processo de reconstrução desse imaginário, ou a gente vai ficar, né, só olhando outras pessoas fazendo, né? Então a nossa opção me parece que é essa, né? Participar ativamente, radicalizar. Eu gostei que você falou, é isso mesmo, né? É nesses momentos de dificuldade que a gente precisa apresentar a radicalidade das ideias. Eu falo radicalidade no sentido seguinte: pegar as coisas pela raiz, e mais do que isso, não retroceder um milímetro em relação à apresentação de novas e outras possibilidades, para além daquelas que são as presentes. Eu acho que é nesse momento que Deus diz o seguinte: olha, não vai ter apoio do BNDES, não vai ter nada, você também não sabe, eu também não sei se vai ter, mas a FLUP vai continuar, e ela vai continuar, você entendeu? Ela vai continuar, porque é uma ideia, e, enfim, a gente vai ter que continuar pensando nisso. E outra coisa que a Clara colocou, que eu acho que é fundamental, e foi colocado aqui pela senhora também, que é o seguinte: a gente naturaliza muito essas coisas de Estado, mercado e tal. São construções sociais. Vamos lá, gente. O Brasil não tem mercado. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros. O Brasil não tem mercado. Porque para ter mercado é necessário que hajam algumas formas sociais que no Brasil são muito incipientes. Primeiro que para ter mercado, precisa ter, vamos dizer assim, igualdade jurídica, precisa ser as relações jurídicas minimamente estáveis. Para ter mercado, precisa ter uma coisa que é o espírito do mercado, que é concorrência. Tem mercado no Brasil. Então, no Brasil, as únicas vezes que a gente construiu mercado, uma coisa que possa chamar de mercado mesmo, foi quando o Estado, portanto, ajudou nessa construção. Não tem mercado sem Estado. Não existe isso. Quem ensinou isso pra gente não foi nenhum marxista radical, foi o Karl Polanyi. Escreveu a Grande Transformação. Ele falou: olha, é o seguinte, para que haja mercado tem que haver o quê? Estado. Porque o Estado, as políticas públicas são fundamentais para constituir, primeiro, o regime da mercadoria, o direito, portanto, como relação entre pessoas livres e iguais que trocam mercadoria. Tem que ter a forma de dinheiro de maneira minimamente estabilizada, e tem que ter sujeitos, né, que são os consumidores. Então veja, a gente não tem mercado no Brasil. Então, fundamentalmente, qualquer tipo de reconstrução terá que passar, portanto, por um projeto, né, que envolva o conjunto da sociedade, que envolva fazer política pública, que envolva pressionar e retomar o poder do Estado em alguma hora. A gente vai ter que fazer isso. Porque vejam, senhoras e senhores, a gente está preocupado, e por isso que o medo também. É porque eu estava até conversando aqui no intervalo. Nós estamos falando do candidato da catástrofe. Né? O fulano, né, que está provavelmente pode ganhar, com mais chance de ganhar a eleição, ele é a catástrofe. Ele só se torna candidato na catástrofe, e ele só pode se manter no poder se a catástrofe continuar. Mas se a catástrofe continuar, não vai ter o que ele governar. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? É impossível, é uma coisa que não tem como dar certo. E aí é o medo, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, porque é o colapso geral, né? Ou seja, é uma coisa assim: não vai poder dar entrevista, não vai poder falar nada com nada, não vai poder se apresentar no campo dos negócios internacionais, não pode falar com os grandes players do capitalismo internacional, porque não tem projeto, não tem nada, não pode nem participar de debate, porque não tem condição. Vocês entenderam? Isso é o medo, porque é incerteza total. Então vejo, é nesse momento que a gente tem que se reorganizar e se oferecer como alternativa. Porque vejam, gente, isso aí vai passar. O que a gente tem que fazer nesse momento tem que ficar junto, tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que se abraçar, tem que conversar cada vez mais. E eu te abraço, cara, com quem abraça um irmão, porque você é parceiro, você é meu parceiro. Por que eu receio te abraçar? Porque eu tenho que te abraçar, porque a gente é que vai segurar nesse momento. A gente tem que se preocupar em ficar vivo. E ficar vivo não é só ficar respirando, tal, é ficar pensando, elaborando, conspirando, engendrando, porque a nossa hora vai chegar, né? Então a gente tem que ficar vivo. E mais do que isso, aquela coisa que o Steve Biko fala, que eu acho lindíssima, né? Eu fiquei mais perigoso quando eu percebi que minha vida não valia nada. Ou seja, a gente tem que pensar dessa maneira. A gente tem que pensar como quem vive para o futuro. Nós estamos pavimentando o caminho para aqueles que vêm depois de nós,
para um futuro que talvez a gente não veja, viu? Eu já estou muito conformado, talvez eu não assista, não viva no mundo que eu gostaria de viver. Mas isso não vai me tirar a alegria, não vai me tirar a possibilidade de pensar e a capacidade de ficar junto com vocês pensando isso, porque eu já não estou aqui para o presente. Eu estou pensando o futuro. Eu quero a sociedade renovada. É isso que faz a minha vida fazer sentido. Não é o presente, é o futuro. Eu me cuido para o futuro. Eu cuido de vocês para o futuro. Eu escrevo para o futuro. Eu projeto o futuro, ainda que nele eu não viva. É isso. Obrigado.